imensa por sua presença aqui. Conforme pedido, falávamos aí na primeira live que faríamos aí 5 ou 6 lives sobre o mesmo tema, sobre o tema Desmistificando a Depressão. Então, este é o segundo encontro, a segunda live. Na primeira, nós falamos sobre 9 pontos, mais ou menos. Falamos, primeiro, mencionei uma pesquisa que atestou que perto de 54% da população brasileira acredita que depressão é uma fraqueza e não é um transtorno neuropsiquiátrico. Falamos um pouco sobre o ciclo da depressão, que usualmente começa com ansiedade, sintomas de estresse. Depois, isso deixa de ser sintoma e passa a ser um transtorno de ansiedade, um de estresse. Depois, assim, os medos, fobias, sentimentos, pensamentos e comportamentos depressivos que acabam revelando aí crenças de menos-valia, pensamentos automáticos de que eu não valho nada, não faz sentido a minha vida. E aí a pessoa desemboca num transtorno depressivo e, obviamente, os pensamentos negativos sobre si mesmo, sobre o outro, sobre o mundo, acabam aumentando. E chega um momento que ela deixa de usar aquela máscara social e não consegue mais esconder. E se ela não tiver apoio, ela começa. E se ela continuar não ter apoio, ela vai cometer suicídio. Nós falamos depois, né, ainda, sobre a era da modernidade líquida que nós estamos vivendo. Falamos sobre diferença de tristeza e depressão. Falamos sobre aquilo que há de mais importante, que é a duração e a intensidade. Falamos acerca dos sintomas, por exemplo, sintomas de humor. O humor ele está muito bipolar, ou o indivíduo sente muito triste, ou o indivíduo começa a ficar enclausurado, ou ele precisa sair toda hora. Os pensamentos e sentimentos estão extremamente sensíveis. O indivíduo começa a apresentar dores em todo o corpo, dores generalizadas e comportamentos completamente diferentes do que outrora. Algumas vezes ele prefere ficar dentro de casa, outras vezes sair de casa. Falamos ainda dos 4 elementos básicos e principais da depressão. Primeiro, o indivíduo passando por esse transtorno neuropsiquiátrico, ele começa a apresentar uma diminuição de energia física, primeiro, uma diminuição de energia mental, segundo, uma diminuição na sensibilidade ao prazer e um aumento da sensibilidade de dor e ataques físicos e mentais. E por último, nós demos algumas dicas aí, seja para o indivíduo que já está nesse processo de depressão, sejam outros indivíduos. O indivíduo que ainda não passou por isso, né? Basicamente, os comportamentos de qualidade de vida. Então, sono, boa alimentação, atividade física e, acima de tudo, entender e compreender os outros que estão passando por esse processo. Então, foi mais ou menos isso que falamos na primeira live. Eu vou deixar o link aqui em cima, ou aqui embaixo, da primeira live. Se você não assistiu, assista a primeira, porque aí essa segunda vai fazer muito mais sentido para você, tá bom? Bom, nessa segunda, nós queremos apresentar para vocês novamente alguns dados. Eu disse na primeira live que a depressão, a culpa não é do indivíduo que está passando por um processo de depressão e que ele não está sozinho. Por que é que ele não está sozinho? Você pode me perguntar. Eu respondo para você. A Organização Mundial da Saúde diz que no mundo todo são mais de 322 milhões de pessoas que estão passando por um processo neuropsiquiátrico da depressão. O Brasil, ele é o país campeão com mais casos em toda a América Latina. 5,8% dos brasileiros apresentam depressão. E todos os sintomas que têm conexão com esta doença. Então, quase 6% da população brasileira tem depressão. Então, é realmente uma doença que precisa ser notada por todas as pessoas, sobretudo, obviamente, pelos nossos governantes. E como nós falávamos na primeira live, é muito pouco falado. Realmente, nós temos uma grande dificuldade, nós temos um grande déficit no cuidado para os transtornos mentais. Por quê? O indivíduo, quando ele fratura a perna, um não fala para o outro assim, não, isso é brincadeira, não, sai um pouquinho que isso passa. O indivíduo, obviamente, vai para o hospital para ter o
atendimento, se precisar de fazer cirurgia ou se precisar de imobilização, vai fazer. Agora, se uma pessoa tem depressão, 54% dos brasileiros acham que é frescura. Peraí, é uma doença como qualquer outra, tá? E é uma doença onde o indivíduo começa a ter uma dificuldade imensa de falar sobre aquilo que ele está sentindo. Se 5,8% dos brasileiros têm depressão, eu quero dizer a vocês, pasmem, que mais de 12 milhões de pessoas no Brasil estão portando este transtorno neuropsiquiátrico chamado depressão. E apenas um terço, gente, um terço dessas pessoas recebem tratamento adequado. E, obviamente, aquelas que recebem, de cada 10 pessoas, 7 rapidamente consegue vencer esta doença. E, obviamente, porque tem um tratamento adequado e é um tratamento multiprofissional. Não basta apenas tomar medicação. Em diversos casos, veremos em outras lives que a medicação é fundamental. Em outros casos, não. Em outros casos, o mais indicado inicialmente é a psicoterapia cognitivo-comportamental. Através de diversos estudos, se concluiu que é uma linha teórica da psicologia mais adequada para esse transtorno. Inclusive, o fundador da TCC, Aaron Beck, quando ele saiu da psicanálise e criou, junto com outros tantos, essa linha teórica, ele criou exatamente por conta da depressão. Então, é uma linha teórica extremamente indicada se você está passando por esse processo. Tá? Agora, por que então só um terço da população que está passando por esse transtorno tem um apoio, um bom tratamento? Falta de informação e falta de acesso. Então, realmente é algo extremamente complicado. Bom, vocês que estão chegando aí, sejam bem-vindos, bem-vindos. Se você chegou, gratidão imensa, seja muito bem-vindo. Eu sou César Fialho, para quem não me conhece. Eu atualmente sou psicólogo, trabalho na área de avaliação psicológica, mas meu foco principal é no apoio a empresas, através de palestras e programas de qualidade de vida. Palestras gerais de saúde mental, saúde emocional, palestras em semana de CIPAT. Se você quiser saber mais sobre esse meu trabalho, entre em contato que eu lhe passo as informações, converse com o seu RH. Trabalho também na área de mapeamento em saúde emocional e suporte emocional para empresas. Bem-vindos aí todo mundo que chegou. Quem chegou, por gentileza, compartilhe essa live para que esse assunto chegue aí na quantidade máxima de pessoas, porque realmente o que eu vou compartilhar com vocês agora é algo extremamente importante. Bom, na primeira live nós falávamos ainda sobre os 5 fatores causais da depressão: genética, substâncias e comportamentos tóxicos, eventos e estresse ao longo da vida, alterações cerebrais e personalidade, padrões de pensamentos e crenças, a forma que o indivíduo encontrou de existir no mundo. Né? Aquilo que ele conseguiu se formar, tendo em vista herança genética e herança cultural. Então nós falaremos agora do primeiro ponto que eu acho extremamente fundamental. Isto é, o primeiro fator que, segundo diversos autores, diversos cientistas e pesquisadores, tem sim uma contribuição extremamente alta para o indivíduo desenvolver depressão. É a questão genética. Um estudo recente aqui do ano de 2016 do médico psiquiátrica Falk Lohhoff, o Dr. Falk, ele constatou o seguinte, através de um experimento que ele conseguiu pesquisar mais de 2.000 pessoas. E ele constatou o seguinte: aquela pessoa que tem depressão, ele constatou que se ela teve um pai ou uma mãe que teve depressão, ela tem 2 vezes mais chance de desenvolver depressão também. Então, preste atenção. O indivíduo que teve pai ou mãe com depressão, ele tem 2 vezes mais chances de desenvolver depressão também. Se o indivíduo não teve pai e mãe com depressão, então é como se ele tivesse 2 vezes chance menos de desenvolver depressão. Agora, o que o Dr. Falk diz ainda? Se você teve um pai e uma mãe que apresentou depressão e o pai ou a mãe de um deles também, isto é, o seu avô e sua avó da mesma linhagem, por exemplo, imagine que o meu avô paterno teve depressão e meu pai teve depressão. Segundo o Dr. Falk, quando você tem 2 linhagens, pais e avós, que apresentaram depressão, você tem 3 vezes mais chance de desenvolver depressão.
Então esse foi um estudo científico extremamente conhecido pela que acaba deixando claro a importância da genética e do conhecimento genético. Se você conhece a sua família, você consegue, obviamente, se proteger muito mais. Tá? Então, este é o fator genético. A genética é responsável, segundo o Dr. Falk, mais ou menos de 30% a 70% do risco para desenvolver um quadro depressivo. Então, se você teve um avô e um pai, por exemplo, né, avô paterno e o seu pai, que tiveram depressão, você tem 3 vezes mais chance de desenvolver depressão. Se foi apenas seu pai ou sua mãe, você tem 2 vezes mais chance de desenvolver depressão. A questão de gênero também é extremamente importante. O Dr. Falk ainda conseguiu conciliar dentro da sua pesquisa científica a questão de gênero. Então, o que o Dr. Falk descobriu no experimento dele? Que as mulheres, por conta da variação hormonal durante a amamentação também, durante a menopausa, por exemplo, as mulheres elas predispõem ao aparecimento da depressão, sobretudo naquelas que têm uma predisposição genética. O que eu estou dizendo? Se uma mulher teve uma mãe com depressão, existe uma possibilidade muito grande dela apresentar uma depressão pós-parto, apresentar quadro de depressão quando ela está perto da menopausa, quando ela estiver amamentando, durante as crises e as mudanças de variação hormonal, ela pode apresentar sim um quadro depressivo. Por quê? Sobretudo quando esta mulher teve ali uma predisposição genética, ou seja, o avô, ou pai, ou avó, ou mãe apresentaram esses sintomas. Então, é extremamente importante termos clareza de tudo isso. Agora, qual é a boa notícia que eu trago a vocês? Para a gente já ir fechando nossa live, gratidão imensa por todo mundo que está entrando aí, tá? Se você entrou, curta, compartilhe, esse conteúdo chegue a mais pessoas que precisam também entrar em contato com. Deixa eu ver, eu não estou conseguindo verificar as perguntas, caso tenha, depois eu respondo para vocês, tá bom? Vamos pensar no seguinte, qual é o aspecto extremamente importante de entendermos? A genética não dá para mudar. Então, desculpe, genética não muda, é uma herança que você teve. Quando papai e mamãe tiveram uma relação e deu fruto a você, deu embaralhamento genético. Então, ele foi por criar grande parte de quem você é. Por exemplo, poucas pessoas sabem, mas aqui nós temos hoje de temperamento, o temperamento é herança genética. O temperamento você herda do pai e da mãe nesse embaralhamento que houve dos genes. Então, o Benomi, mestre Benomi Silberfarb, gratidão imensa aí por sua visita. Gente, Benomi Silberfarb, sigam este psicólogo. Talvez seja a maior referência, talvez não, é a maior referência em hipnose cognitiva. Eu costumo indicar a diversos amigos e psicólogos que eu dou mentoria. Esse cara é a maior referência no Brasil. Eu acredito que falta mais reconhecimento para ele. Os conselhos de classe, conselhos da psicologia costumam sempre indicar o curso do Benomi. Benomi é um psicólogo aí que costuma participar de eventos fora do país, na Europa, enfim, é uma pessoa aí que eu indico que vocês o sigam. Se você trabalha na área da saúde, conheça os cursos aí que o Benomi costuma ministrar aqui no Brasil, em diversos estados, tá? Então, rapidamente, embaralhamento genético resultou no temperamento. E temperamento não muda. Isto é, você nasce com ele, o que você vai fazer com o seu temperamento? Você vai dar uma domesticada nele. Como? Através da herança. Isto é, através da educação, através das crenças que você vai desenvolvendo ao longo da sua vida. Tá bom? Então, genética nós não mudamos. O que é que acontece? Nós temos hoje vastos campos de estudos na área de epigenética. Vou compartilhar rapidamente um estudo científico que foi feito com vocês. Uma cientista, nesse período ainda era permitido fazer o que ela fez, hoje não é mais. O que ela fez? Ela pegou um ratinho, aliás, uma ratazana, colocou numa gaiola e toda vez que a ratazana chegava perto, ela disponibilizava um líquido com cheiro de frutas. Tá? É um líquido de acetofenona, que é o cheiro da fruta, o cheiro que a fruta exala. E, obviamente, o ratinho gosta de comer fruta. Então, toda vez que
soltava aquele líquido contendo acetofenona, que é o cheiro da fruta doce, o ratinho vinha, a ratazana vinha, a ratazana certo, choquinho, tá? Não era um choque mortal, obviamente. E aí, o que a ratazana fazia? Fugia. Soltou ali a acetofenona, veio a ratazana. Quando a ratazana chegava, ela dava-lhe choque. O que aconteceu? A ratazana, ela associou o cheiro doce da fruta, da acetofenona, com o choque. E aí, toda vez que ela começou a sentir o cheiro da fruta, o que ela fez? Ela saía correndo para o outro lado, obviamente, para não tomar choque. Até aqui nada novo, né? Sobretudo aí para os psicólogos, nada novo. Mas o que foi que aconteceu? Essa pesquisadora fez exames de PET scan naquela ratinha e de tomografia e ressonância e constatou o seguinte: aquela ratazana aumentou o número de neurônios na área olfativa do cérebro. Quer dizer que ela moldou o cérebro dela de acordo com a situação. Mas isso não foi só a conclusão dos estudos. Essa ratazana teve ratinhos, teve filhotinhos, e o que constatou? Que os filhotinhos desta ratazana já nasceram com uma quantidade excedente de neurônios na área olfativa do cérebro. Nós chamamos isso de epigenética, isto é, os comportamentos que nós travamos na nossa rotina pode mudar a forma como o gene trabalha. E você pode fazer com que teus filhos herdem isso de você. Então eu costumo falar o seguinte: se você melhorar a qualidade de vida que você tem, se você se cuidar mais e você tem filhos, os teus filhos já nascem com esta herança epigenética. Não é o gene, mas é a forma como o gene trabalha, tá bom? Então eu vou rapidamente, para a gente encerrar, eu vou explicar um pouquinho melhor isto. A ratazana então teve ali neurônios extras que surgiram na área olfatória do cérebro. Disse a vocês, não muda o código genético, mas muda a forma como o código é lido no corpo. Dentro de cada célula existe uma espécie de máquina biológica. Então ali dentro de cada célula tem uma espécie de máquina biológica e essa máquina ela transforma o DNA em proteína necessária para o funcionamento de todos os processos vitais daquela pessoa. Então, imagine o seguinte, você tem um motorzinho dentro da célula que ele vai gerenciando e a forma que ele utiliza a química vai responder a comportamentos diferentes, inclusive dando a estrutura cerebral. Por exemplo, existe uma espécie de interruptor químico ligado ao DNA. O DNA não muda, mas o interruptor muda. É como se eu dissesse a vocês, a lâmpada não muda, mas se você ir no interruptor, se ele tem um dimmer, um dimer, se você ir gerenciando aquele dimmer, a lâmpada não vai fluir, não vai diferenciar, vai ficar mais fraquinha, mais forte, de acordo com o que você muda. A lâmpada não muda, mas tem como você mexer no dimmer. Então isto é epigenética. É, a partir de comportamentos e de qualidade de vida, você alterar os interruptores químicos ligados ao DNA. E aí você vai, então, ativar ou desativar os genes, informando, então, a máquina quanto e quais proteínas devem ser produzidas. Então é mais ou menos isso. E essa mudança epigenética, então, ela é conhecida também como marcas epigenéticas, por isso que as células dos rins, elas parecem agir de uma forma diferente que as células nervosas, ou as células da pele, por exemplo, mesmo tendo o mesmo DNA. É que o dímer, as marcas epigenéticas vão gerenciando. Tá? Então as marcas epigenéticas, elas sofrem mudanças a partir dos estímulos externos. Para a gente fechar, você precisa progredir na sua qualidade de vida, inclusive se você teve ali o seu pai ou o seu avô, né? Se eles tiveram depressão, você tem que cuidar ainda mais da sua qualidade de vida. Basicamente, qualidade de vida, nós já falamos na primeira, preste atenção ao seu sono. O sono, ele regula toda a carga alostática. O que é carga alostática? Toda a carga de estresse que você tem. Você tem estresse na sua casa, você tem estresse no trabalho, você tem estresse no trânsito, você tem estresse em diversas áreas da vida. Inclusive, quando você sai para passear, você pode ter estresse. A soma desse estresse nós chamamos de carga alostática. E o sono é fundamental para equilibrar a carga alostática que você tem. Tá? O estresse é cumulativo, por isso você tem que ter um bom sono. Então aprenda a dormir. Tá? Ainda nas próximas lives nós daremos dicas aí de como dormir melhor, higiene do sono. Alimente-se melhor, já disse na primeira. Lembra lá que eu falei?
Descasque mais e desembrulhe menos. Coma mais comida de verdade. Tome água, pelo menos aí uns 50 ml por quilo, tá? Se tem algum problema, o seu médico precisa te informar. Aliás, você precisa conversar com o seu médico. Nós sabemos que tem algumas pessoas que não podem tomar uma quantidade grande de água. Por isso que é importante demais você conversar com o seu médico. A medida é mais ou menos 50 ml por quilo, tá bom? Última dica, atividade física. César, qual é a melhor atividade física que existe? Respondo. A melhor atividade física que existe é aquela que você fizer. Então faça alguma coisa. Faça caminhadas, suba escadas. Quando vai lá no metrô, na estação de trem, evite pegar escadas rolantes. Suba de escada natural, normal. Vai lá, ó, estica as perninhas. Se você trabalha num prédio, pelo menos na chegada, suba de escadas, tá? Quando você for almoçar, desça de escadas. Evite usar tanto elevador e escadas rolantes. Tá? Só essa atividade física já começa a ajudar muito você, tá bom? Mas sobre atividade física nós falaremos na próxima live. Bom, gratidão imensa ter mais uma vez compartilhado com vocês esse conhecimento, super rápido, né? Como eu disse a vocês, mas algumas possíveis perguntas eu coleto e respondo na próxima live. Compartilhe, tá bom? Compartilhe essa live, conte sempre com o meu melhor. Grande beijo para você. Excelente semana, ótimo domingo e seja muito feliz. Forte abraço.